A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, em seu artigo 10, consagrou que toda pessoa tem direito em plena igualdade a um tribunal independente e imparcial. As lições do nacionalsocialismo e o comportamento dos tribunais levaram à inclusão do dispositivo como um dos instrumentos de proteção universalmente reconhecidos na Carta das Nações Unidas. Inserida no restrito catálogo de garantias da Declaração Universal, a independência dos juízes consiste no principal instrumento de proteção contra a barbárie que já ultrapassou a consciência da humanidade. Mal vencido, meio século, do Pacto Universal, verificamos que os riscos de retrocesso ainda existem. E mais grave, são reais. No Brasil, duas expressões claras do resquício fascista que ainda habita o nosso parlamento são as PECs 33 e 505/2010. A primeira propõe anular a função constitucional do Poder Judiciário como membro republicano de controle do poder político. A segunda pretende colocar por terra a vitaliciedade dos magistrados, possibilitando a demissão administrativa de juízes. Ambas em confronto com o preceito universal da independência judicial incorporado na Constituição de 1988. As razões das propostas legislativas não escondem as intenções, bastando leitura rápida às respectivas justificações para percebermos que se tratam de verdadeira represália pela atuação moralizadora do judiciário contra fichas sujas e imigrantes partidários. A PEC 505/2010 está embalada no conceito equivocado de que a punição máxima para um magistrado é a aposentadoria compulsória, quando, na verdade, a exoneração é prevista, exigindo, porém, decisão judicial transitada em julgado. Ocorre que o sistema recursal brasileiro, editado pelo próprio Congresso, dificulta a punição por seu excesso de procedimentos. A melhor solução para combater a impunidade em todos os níveis seria aprovar a proposta de redução de recursos, medida já sugerida, aliás, pelo ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro César Peluso. Os juízes brasileiros necessitam de instrumentos processuais eficazes e não de mecanismos que violem a sua independência. A magistratura defende a perda do cargo daqueles que praticam atos de corrupção no exercício da atividade jurisdicional. Porém, isso não pode ocorrer na precariedade de um processo administrativo e sem o esgotamento do que chamamos de devido processo legal. Necessitamos, sim, e a magistratura está cobrando do Congresso, uma legislação processual mais célere e efetiva. É grave e preocupante a facilidade com que se descartam as mais caras conquistas da sociedade para implementarem-se modelos que privilegiam um projeto de poder em detrimento de um projeto de nação. A quebra institucional do judiciário, pretendida pelas PEC 33 e 505, na verdade, removerá a barreira que protege as mais amplas liberdades e a independência de outros agentes vitais à democracia, como o Ministério Público, a advocacia e a imprensa. Ruirão no mesmo ato, sem troca de cenário.
Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com um grande magistrado. Não é de São Paulo, é do Rio Grande do Sul. Trata-se do Dr. João Ricardo dos Santos Costa. Quem é Dr. Ricardo dos Santos Costa? Foi presidente da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Lidera a chapa de oposição Movimento Unidade e Valorização rumo à presidência da Associação dos Magistrados Brasileiros. Foi vice-presidente de Direitos Humanos da mesma associação e hoje é titular do primeiro juizado da 16ª Vara Civil de Porto Alegre. Graduou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul, em 1984, com pós-graduação em Direito pela Unicinos, 2001. Ingressou na magistratura em agosto de 1990 e atuou nas comarcas Planalto, Taquari e Canoas. Bem, o eminente e culto doutor João Ricardo é um homem maravilhoso, um homem culto, é um homem preparadíssimo para assumir a Associação dos Magistrados Brasileiros. Como vai, doutor João Ricardo? Tudo bem, Laércio? Tudo bem. Muito bom. E, olha, é uma grande honra tê-lo aqui no programa Direito e Justiça em Foco. O nosso programa, ele dá um apoio, não é, ao Judiciário, ao Ministério Público, à advocacia. Eu digo que esse apoio significa transmitir à sociedade, não é, os bastidores dessas instituições. E nós aqui, óbvio, como eu pertenço ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, eu procuro dar esta ênfase a mostrar para o telespectador e a sociedade aquilo que acontece conosco. Porque, doutor João, Vossa Excelência é um grande magistrado e sabe muito bem que a mídia esconde as nossas qualidades, as qualidades dos grandes magistrados que pertencem ao Poder Judiciário. Então, eu fico muito contente e envaidecido na sua presença. Eu quero deixar bem claro a você, telespectador, que esse não é um programa político, mas eu fiz questão de trazer o doutor João Ricardo, porque ele tem ideias maravilhosas e pode muito bem conquistar a Associação dos Magistrados Brasileiros e também, por consequência, dar uma nova visão, uma nova ênfase à sociedade brasileira. Doutor João, eu falei aquilo que tinha que falar. Agora, você, meu querido amigo, é o astro principal desses 40 minutos que nós levamos ao ar no Direito e Justiça em Foco. Obrigado e quero dizer que é muito importante nós termos iniciativas como a tua, né, de produzir programas em que mostram a cara do judiciário, a verdadeira cara do judiciário, mostra o valor da nossa magistratura, mostra a riqueza e o trabalho de cada juiz brasileiro. Muito bem, é isso mesmo que a gente faz. Muito obrigado. Bem, eu tenho aqui, você naturalmente é forte da unidade e valorização, que é a sua chapa, não é? Sim. O nosso movimento ele decorre, né, de um conceito de postura associativa que nasce através da conscientização de 27 lideranças nacionais, 27 presidentes de associações hoje, das 36 que congregam a AMB. E o nosso movimento, ele também é fruto da percepção da necessidade de nós mudarmos a nossa entidade de classe para que ela consiga criar pontes de diálogo com a sociedade, para que ela possa mostrar à sociedade o valor da magistratura, a criatividade do juiz brasileiro e mostrar que ninguém mais do que o juiz brasileiro está envolvido e interessado nesse grave problema que é o congestionamento judicial, que é a morosidade do Poder Judiciário. É verdade, mas eu quero que você então me complete esse início da nossa agradabilíssima conversa, me informando ao telespectador qual foi o papel do grupo no avanço da PEC, que tramita no Congresso e trata de temas assim importantes para a magistratura, no tocante à vitaliciedade, por exemplo. A questão da vitaliciedade, ela vem sofrendo uma série de atentados, né, a partir de um determinado momento em que até surgiu com as reformas, as tentativas de reformas do Poder Judiciário. Nós temos observado isso e agora, nesse momento, em face desses fenômenos sociais que aconteceram em junho desse ano, o setor mais conservador e retrógrado
da democracia brasileira acabou por movimentar uma PEC em que atinge de morte as prerrogativas da magistratura, tentando mitigar a vitalicidade, né, tirando aquela punição da aposentadoria compulsória. Isso nada mais é, né, a pretexto de um discurso falacioso, nada mais é do que tirar a vitalicidade do juiz, porque é uma norma direcionada, baseada num discurso de uma minoria de magistrados, minoria muito restrita de magistrados que se envolve em atos irregulares, e quando essa prerrogativa ela vem para proteger a sociedade brasileira, dando garantias à integralidade da magistratura, os 99,9% dos juízes que hoje trabalham e lutam para manter a sua independência e que é uma garantia da sociedade. Eu, inclusive, estive conversando aqui nesse programa, outro dia, com o desembargador Paulo Dimas de Beres Mascaretti, e ele fez colocações deste naipe. Então, quer dizer que estas incursões legislativas, elas prejudicam não propriamente a magistratura, mas a sociedade, em decorrência delas, a sociedade, é isso? Exatamente. Aliás, Paulo Dimas, um dos grandes nomes da magistratura aqui de São Paulo, né, com quem eu compartilhei momentos muito intensos na presidência das nossas associações, ele na PAMAS, eu na Júris, onde tivemos a oportunidade de trocar muitas experiências, né? E com toda a razão, o desembargador Paulo Dimas, porque o que está em jogo aqui é a democracia brasileira, é a república que está em jogo, porque por trás dessas intenções está uma forma de prejudicar o judiciário, de enfraquecer o poder judiciário, enfraquecer a atividade jurisdicional. Isso, para o país, é muito preocupante, né, quando essas forças se aproveitam de movimentos populares para distorcer os anseios da sociedade. Porque a sociedade brasileira quer democracia, transparência, quer honestidade na vida pública. A sociedade brasileira não quer judiciário forte, não quer judiciário submetido, ela quer judiciário forte, né? Não quer judiciário que seja vulnerável ao poder político, ao poder econômico. Porque nós não temos absolutamente nada a ver com a política, não é? Porque somos independentes e somos nos nossos, no dia a dia, os julgamentos são em decorrência de provocação, quer do Ministério Público, vamos supor, na ação penal, e quer dos advogados. Porque os advogados é que provocam o judiciário para obter um resultado positivo ou negativo, né? Para o direito de seu cliente, não é verdade? Exato. Numa sociedade desigual, e a nossa sociedade ela tem uma certa expressão de desigualdade, ela tem sido apontada desde que se criou o Índice de Desenvolvimento Humano como um dos países mais injustos em face desse abismo entre a pirâmide e a base da sociedade. Quer dizer, é esse judiciário que nós temos, que ele se desenvolve dentro dessa realidade socioeconômica. Esse judiciário, ele tem, para cumprir o seu papel, para reduzir essas desigualdades, ele tem que ser forte, né, muito mais forte. E o judiciário brasileiro, ele tem expressado essa força, ele tem sido provocado exatamente por essas circunstâncias. Então, muitas vezes nós pensamos, olha, o judiciário é a bola da vez. Sim, é a bola da vez porque está tendo um nível de exigência muito grande em função dessas desigualdades. Muito bem. Como você vê, então, as prerrogativas? Elas também estão ameaçadas? Sim, a PEC 505, né, que hoje está na Câmara, né, e a 53 do Senado, elas são ameaças reais à vitaliciedade da magistratura. Aliás, elas se compõem uma ameaça real à democracia brasileira, né? Ela fere de morte aquele dogma lá da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que todo cidadão tem direito a um tribunal independente, de um tribunal autônomo. Muito bem. Eu tenho certeza absoluta, pela sua desenvoltura, João Ricardo, que você é um homem que conhece muito bem a parte administrativa, não é, do Poder Judiciário. E para quem tem pretensões como a sua, galgar a presidência da AMB, não é, você, afinal de contas, possui essa qualidade.
Daí porque eu pergunto, qual a sua opinião sobre a Loman? Quais as atualizações que precisam ser feitas nesta lei e como fazê-las? Bom, nós precisamos urgente. Com licença, Loman, eu gostaria que você dissesse o que é a Loman, para que o telespectador possa se situar. A Loman é para ser a norma que regula a magistratura brasileira, né? Que traz todas as regras do exercício da jurisdição, das prerrogativas do juiz e das estruturas da carreira da magistratura. E essa norma, a que hoje está vigorando, ela é uma norma do tempo do regime militar, né, do final da década de 70, e é uma norma que foi feita no momento e que, tirando a ausência da densidade democrática necessária para ela ser composta, ela é uma norma que está desatualizada, considerando a demanda do nosso tempo, a demanda de justiça para o nosso tempo. E eu tenho uma visão muito particular em relação à questão da Loman no que diz a administração da justiça. Uma visão muito particular no que diz a administração da justiça, porque penso que ela está muito ligada à prestação jurisdicional. Hoje, nós temos que construir uma hermenêutica, é necessário que se trabalhe uma hermenêutica voltada à questão da administração da justiça. E aí eu entendo que nós temos que interpretar as leis processuais antigas de acordo com a demanda do nosso tempo. Ou seja, nós temos que dar uma interpretação, por exemplo, da lei da ação coletiva, de forma que ela dê uma abrangência do tipo alcance o tipo de demanda coletiva que nós estamos vivendo hoje. Até porque hoje nós temos uma demanda massificada em que um agente hegemônico aperta um botão e lança uma cláusula contratual que vai lesar 7, 8 milhões de pessoas, e nós estamos tratando isso com um processo civil individual, né? E enquanto nós não temos a legislação necessária para enfrentar essa demanda, a magistratura e os hermeneutas têm que construir dentro do texto essa concepção. A Loman, ela deve seguir essa linha também, ela deve ter a percepção, a futura Loman, que a intervenção hoje do Poder Judiciário ela tem que ser modificada. Então, além dela conter uma carga muito forte em relação às prerrogativas, ela deve cuidar das prerrogativas da magistratura, ela também deve cuidar das estruturas da magistratura no que diz a sua forma de intervenção no Estado. Quer dizer, então, que a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, Loman, ela deve ser modificada? Com urgência, com urgência. Nós temos aí um dos grandes problemas hoje da magistratura que tem que ser enfrentada é exatamente a defasagem do que diz a sua lei que regulamenta a atividade de magistrado. E isto, obviamente, vai dar uma nova visão e vai proteger mais a sociedade, né? Exatamente. E agora é evidente que a formulação da Loman, ela atende um rito constitucional, né? A iniciativa da norma é do Supremo Tribunal Federal. E dentro de um conceito democrático da Constituição Federal, nós entendemos, né, e o nosso movimento entende, que esse texto que parte do Supremo Tribunal Federal, ele deve ser um texto consensuado com a magistratura. Porque é inconcebível que a magistratura nacional, com toda a carga de experiência que tem, com todo o acúmulo de debates em relação ao funcionamento do Poder Judiciário, à atividade jurisdicional, não tenha essa intervenção fundamental no texto da Loman. Então, nós entendemos que, como inadequado apenas ouvir a magistratura deve consensuar esse texto. Isso é muito importante, essa concepção do texto que vai para o Congresso Nacional. Quer dizer, mas o Legislativo tem esse hábito, não é, João Ricardo? Ele tem esse hábito, o hábito de deixar um pouquinho de lado as observações mais conscientes e muito mais justificáveis, que são os próprios magistrados. Quem sabe o que deve ser modificado é o próprio magistrado, aquele que atua na magistratura, não é verdade? Então, o legislador parece que afasta os interesses da instituição, exatamente afastando aqueles que podem dar uma melhor luz, não é, à matéria.
Esse é o entendimento que a gente tem. Eu pergunto para você se você concorda. Concordo plenamente. Nós que estamos no dia a dia, nós sabemos muito bem quais são os instrumentos que nós precisamos para dar celeridade no processo. Hoje, em face desse choque, né, do processo civil arcaico e uma demanda moderna, nós podemos observar com muita tranquilidade quais são as impossibilidades que nós temos. Hoje o juiz tem muita dificuldade dele dar impulso ao processo. Hoje é a burocracia que impulsiona o processo. E o que preocupa mais é que o projeto de Código de Processo Civil que tramita hoje, ele é um código extremamente corporativo que privilegia a visão da advocacia e pouco a magistratura influenciou ali nesse projeto. Isso preocupa muito porque isso reflete na celeridade processual e nós não vimos nesse projeto nenhuma iniciativa capaz de reduzir e desburocratizar o processo, reduzir a quantidade fabulosa de recursos que nós temos no processo civil brasileiro, no processo penal também. É uma quantidade que não tem parâmetros em matéria de legislações internacionais. Nós temos 4 graus de recursos, né, e que é muito fácil, basta um bom especialista manejar bem o sistema e coloca o processo lá no Supremo Tribunal Federal. Não há restrições razoáveis para que o processo se resolva no primeiro e segundo grau. Não há valorização do primeiro e segundo grau de jurisdição. Não há valorização do juiz da base, aquele juiz que enxerga o litígio, que vê com angústia que a sua decisão não alcança o jurisdicionado. Muito bem. Eu tenho aqui essa sua valorização de chapa também, né? Uhum. E você aqui destaca, eu até leio para o telespectador, nosso propósito é aprovar uma emenda constitucional dando autonomia ao Supremo Tribunal Federal e aos tribunais para recomporem os subsídios por ato próprio como garantia de irredutibilidade dos vencimentos. Isso faz parte da sua meta, não é? Exatamente. Isso, na verdade, é uma proposta que compõe os sistemas de autonomia dos tribunais, de independência do Poder Judiciário. Enquanto o Judiciário estiver dependendo de alguma norma fundamental que depende da vontade política do Poder Executivo, nós estaremos com a nossa independência fragilizada. E essa proposta, ela vem atender essa demanda que é a total autonomia e independência do judiciário. Muito bem. Eu queria agora tocar num ponto importante, doutor João Ricardo, que tenho certeza que o nosso querido telespectador está esperando, não é? Na comodidade da sua residência, que eu faça. Sobre a morosidade da justiça, que é um problema que prejudica a imagem da instituição e causa críticas da sociedade, que é a sociedade que, afinal de contas, é a mais interessada. Quais são os principais motivos dessa situação e quais as soluções viáveis a curto, médio e longo prazo? Bom, uma delas eu já mencionei, né, que é o anacronismo da legislação processual hoje que nós temos para enfrentar essa demanda fabulosa. A outra é o problema do financiamento da justiça. Nós temos um problema sério de financiamento, principalmente das justiças estaduais. Os estados, eles não têm uma receita, a receita dos estados está cada vez mais diminuída e esses repasses judiciários também, em consequência, sofrem dessas diminuições. Nós temos um outro componente também que afeta o orçamento judiciário, que é a série de renúncias fiscais que os governos dos estados praticam, que acabam também diminuindo a receita do Poder Judiciário. Isso é um tema que deve ser discutido com a sociedade, até que ponto esses reflexos têm que atingir os demais poderes do país, porque isso realmente é uma política de governo que acaba atingindo os demais poderes, que são as renúncias fiscais. Isso afeta o financiamento da justiça e hoje morosidade tem 2 componentes fundamentais, 2 obstáculos, 2 restrições. Primeiro é em relação à questão do financiamento e a outra é do anacronismo da legislação processual. Eu tenho aqui salientado ao telespectador, mas essa parte da morosidade no tocante ao volume de processos que são recebidos pelo Poder Judiciário do Brasil, em todos os estados brasileiros, que atinge uma quantidade de 100 milhões de processos.
Mas nós vamos continuar com essa conversa depois do intervalo, porque agora eu sou obrigado a chamar um pequeno intervalo para nós, então, continuarmos o segundo bloco. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Ao retornarmos, eu quero dizer ao nosso querido telespectador que está nos assistindo que é uma obrigação nossa, como magistrados, dar uma satisfação à sociedade, porque a sociedade necessita dessas informações. Então eu peço aqui ao doutor João Ricardo que me responda uma pergunta que eu acho que você que está em casa, telespectador, gostaria de fazer. Por que a chapa Unidade e Valorização apoia as eleições diretas nos tribunais? Qual será o principal benefício ao judiciário e aos cidadãos, à sociedade? Bom, nós apoiamos as eleições diretas para os tribunais porque é o único resquício hoje da ditadura que tem na República Brasileira. Os juízes brasileiros não escolhem os presidentes de seus tribunais. Os juízes brasileiros, eles não têm esse direito de escolher aquele que vai administrar e vai tocar as políticas do judiciário no âmbito, né, do seu estado e alguns tribunais federais também, e todos os tribunais federais. Isso ele assume uma situação de bastante gravidade no momento em que a magistratura não está integralmente envolvida na gestão do judiciário, não está integralmente envolvida nas políticas públicas do Poder Judiciário. E o que isso pode acarretar no momento que nós conseguimos essa efetividade dessa luta? Essa luta é uma luta antiga, né? Para deixar claro, essa luta vem, se tem notícia, desde a década de 60, que se busca isso aí. Claro que naquele momento, em plena ditadura militar, era impossível, impraticável se estabelecer um critério democrático dentro dos tribunais quando não havia democracia no país todo. Mas a partir do processo constituinte de 88, nós lutamos muito para que fosse implementado esse sistema e acabou não conseguindo. E agora está crescendo cada vez mais essa vontade e hoje eu posso dizer que é um caminho sem volta. Hoje nós temos plenas condições e há um conceito dentro do parlamento, um conceito dentro da magistratura e hoje a sociedade tem que também se conscientizar da importância disso. E a importância está exatamente na democratização dos recursos do Poder Judiciário. Hoje os recursos estão muito acumulados nas cúpulas dos tribunais e não chega na base da magistratura, que é aquele setor do judiciário onde entra toda a demanda por justiça no Brasil. Todas as ações judiciais entram lá no primeiro grau, lá no juiz da sua comarca, aquele juiz que a sociedade conhece, que o cidadão conhece. Esse juiz, esse judiciário vai ser beneficiado com as eleições diretas, porque a partir daí os tribunais terão um olhar especial para esta magistratura, para esse judiciário, melhorando substancialmente com recursos, com políticas direcionadas a esse judiciário, melhorando a prestação jurisdicional. Mas você tem uma ideia, por exemplo, como na prática, como ocorreria essa eleição, né, para se obter essas diretas? Bom, hoje nós conseguimos passar no mês passado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados a PEC das eleições diretas, a PEC que possibilita que os juízes votem para seus dirigentes. Esse processo ele é um processo de construção, como eu falei antes, né, fruto de uma mobilização nacional, que foi feita pelo nosso grupo, pelo então Movimento Unidade de Valorização para a Magistratura. Nós implementamos 6 eventos no Brasil todo, estamos ainda nessa caminhada, nós estamos fazendo caravanas nos estados, são eventos que envolvem as lideranças locais, senadores, deputados federais e membros do primeiro escalão do governo federal, discutindo essa questão, mostrando a importância. O resultado disso foi exatamente a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, e que isso veio de um evento no Maranhão em que o deputado maranhense, que é o relator da PEC, das diretas, ele se
convenceu da importância disso pelas conversas e pelos eventos que fizemos do Brasil todo. O deputado Lorival Mendes, então, ele abraçou essa causa, ele hoje é um militante dessa causa e teve seu relatório aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Os próprios tribunais hoje estão mudando a sua percepção sobre isso. Hoje nós já temos 5 presidentes de tribunais de justiça que já são a favor dessa demanda. Temos tribunais que já praticaram as eleições diretas, o TRT 4, o Tribunal Regional do Trabalho 4, da 4ª Região, ele implementou esse sistema através de uma resolução, através de uma consulta dos juízes que escolheram os seus dirigentes e o tribunal acatou a escolha. Então é um caminho sem volta, a sociedade agora entra nesse composto de mobilização e isso é muito importante. Nós acreditamos que na AMB, né, nós vamos conseguir essa vitória. O nosso grupo entrando na AMB, nós vamos implementar ainda com mais força essa campanha e vamos conseguir essa vitória para a magistratura brasileira. Eu tenho certeza disso e oxalá que esse seja um resultado benéfico, porque a sociedade que ganha com isso. Eu agora quero fazer uma outra pergunta a você, meu caro doutor João Ricardo. É a seguinte, e a carreira da magistratura? Como anda? Olha, nós praticamente não temos carreira. Após a implementação do subsídio, nós perdemos a carreira. Com a eliminação dos adicionais por termo de serviço, hoje a carreira ela começa e termina da mesma forma. E isso é um dos fatores hoje que afeta a autoestima da magistratura e, em função disso, a percepção que nós temos disso é que nós vamos dar prioridade para o restabelecimento da carreira da magistratura. É fundamental hoje que a sociedade brasileira se convença que a magistratura é uma carreira de Estado, é uma carreira que tem que ser valorizada, é uma carreira que tem que atrair os melhores quadros, porque a justiça é coisa séria, a justiça de um país injusto é coisa muito séria, e o maior investimento para reduzir as injustiças do país é melhorar a carreira da magistratura, é ter uma magistratura com a carreira estável. Nós temos, comparativamente a outros países da região, uma carreira uma das melhores carreiras da região, mas nós não podemos, baseado nisso, achar que nós não podemos avançar. E hoje o avanço, ele se expressa através da devolução de uma carreira consistente, que é através dos adicionais do tempo de serviço. Isso é importante também ver, telespectador, essas movimentações que o nosso candidato à AMB promove e explica a você, porque nós achamos que essas são explicações saudáveis. Saudáveis porque são propostas de mudança, e essa mudança é realmente necessária. Bem, eu agora vou mudar um pouquinho o curso da nossa conversa, e eu vou fazer uma pergunta a você. Inclusive, essa pergunta que eu vou fazer a você é sobre o CNJ. Eu quero que você me diga como você vê o papel do CNJ. Mas antes, eu queria até fazer uma homenagem ao nosso grande amigo, o desembargador José Renato Nalini, que hoje ostenta o cargo de Corregedor-Geral da Justiça no nosso tribunal aqui do Estado de São Paulo. E ele, então, conversando comigo aqui, ele me diz o seguinte, tanto é que eu recepcionei a ideia e converso com meus alunos nesse sentido, que nós temos 6 instâncias e não 4. A primeira instância, que é o primeiro grau de jurisdição, a segunda instância, que é o segundo grau de jurisdição dos estados, a terceira instância, que é o Superior Tribunal de Justiça, a quarta instância, que é o Supremo Tribunal Federal, e agora vem a quinta instância, que é o CNJ, a introdução do CNJ no papel das instâncias, e a sexta instância, por conseguinte, o Supremo Tribunal Federal novamente. O que é que você acha disso tudo? Olha, nós estamos experimentando esse momento, que é um momento que nós estamos testando, né, o funcionamento do CNJ. Ele é um órgão que está sendo analisado, está sendo feito e construído no seu papel fundamental. Nós entendemos que o CNJ ele é um órgão que veio para ficar. Ele é fundamental hoje para o Poder Judiciário brasileiro, para as políticas públicas em relação ao Poder Judiciário, mas também nós entendemos isso enquanto dirigentes associativos, né, e quem pretende ser
presidir o grande braço político da magistratura nacional, que é a AMB. Nós entendemos que nós devemos estabelecer uma relação de alta institucionalidade com o CNJ, dentro de uma ótica que o CNJ está aí para melhorar o poder judiciário brasileiro, mas não para destruir a magistratura brasileira. Não é essa a função do CNJ, e é com esse conceito de atuação que nós vamos nos relacionar com o CNJ. Nós seremos parceiros do CNJ para todo e qualquer projeto que melhore a prestação jurisdicional, que melhore a carreira da magistratura. Mas nós não seremos parceiros em intervenções que fogem da ótica constitucional do CNJ, que fere o Pacto Federativo. Para nós é uma cláusula extremamente importante na República Brasileira, é uma cláusula que valoriza a regionalidade, que valoriza a pluralidade nacional e que valoriza a identidade nacional como um todo. O CNJ não pode avançar essa linha, em hipótese alguma, e nós seremos ali insistentes nessa questão. Não pode avançar nas autonomias dos tribunais, não pode interferir na autonomia do juiz, deve sim ser um parceiro do juiz. E aí nós vamos questionar também as tais metas do CNJ como um modelo que já não é mais utilizado nem nas grandes corporações privadas, né? Porque foi identificada nessas corporações ser um método que tira a autonomia dos funcionários, tira a criatividade dos funcionários, pois o CNJ está adotando isso para tirar a autonomia de quem não pode deixar de ter autonomia, que é a magistratura, que é o juiz. Então nós temos esse conceito e é assim que nós vamos trabalhar na AMB. Não como um confronto permanente com o CNJ, hipótese alguma, mas como parceiros de toda hora para melhorar o judiciário brasileiro, mas seremos firmes também em relação a essas questões que falei. Então quer dizer que você entende que, de certo modo, o CNJ vem prejudicar, inclusive, a convicção do magistrado na decisão de um fato, por exemplo, de um fato concreto? Olha, a esse ponto, até um caso, o outro até pode acontecer, nós temos ouvido alguns relatos em relação a isso. Inclusive, o CNJ tem sido manejado, né, como mencionou o desembargador Nalini, que aliás foi um dos grandes momentos dessa nossa campanha, foi a visita ao gabinete do desembargador Nalini. Nalini é muito organizado. Esse encontro que nós tivemos. Uma pessoa magnífica, de uma gentileza muito grande, nos recebeu muito bem. Mas nós entendemos, Laércio, que esse momento, né, do CNJ, da sua utilização como um grau recursal, quando a parte não tem mais do que recorrer, vai reclamar do juiz por o CNJ, isso tem acontecido muito, né? Claro que na maioria das vezes o CNJ sequer ouve o juiz, arquiva de imediato, vê que é uma interferência na jurisdição, mas tem uma outra forma de interferência, que é uma forma não expressa, mas ela acontece, que é através dessa exigência de constantes relatórios, tirando o juiz da sua atividade organizacional, da forma com que ele organiza a sua jurisdição, que cada juiz percebe como fazer isso, né? Está dentro da sua autonomia. A jurisdição não é igual em todos os lugares, às vezes numa mesma comarca, as jurisdições têm aspectos totalmente distintos, tem que se organizar uma pauta de audiência de forma bem diferente uma do outro. Então, o CNJ ele tem interferido neste aspecto. E no momento que exige cotas, existe metas para o juiz, ele, em metas de determinados procedimentos, meta de sentença daqui, sentença dali, ele acaba direcionando o juiz a atender as metas e deixando de lado a organização que estabeleceu na sua jurisdição. E isso, com toda a clareza, fere a autonomia. Muito bem colocado, viu, doutor João? Eu acho que é por aí mesmo. Mas eu tenho mais perguntas a fazer a você. Aliás, eu quero deixar à vontade, se você quiser falar alguma coisa com o telespectador, por gentileza, aqui a casa é sua. Você é o nosso astro principal. Obrigado. Tá bom? Então, como é que você vê a relação agora da Associação dos Magistrados Brasileiros com as associações regionais? Bom, a AMB é uma confederação. Ela necessariamente existe em face das representações regionais. Sem essas representações regionais, praticamente não existe a AMB. Isso é uma das grandes críticas que nós temos em relação à atual gestão, é que ela não valorizou a atuação
dessas representações. O juiz-presidente das associações regionais, e eu fui presidente da associação do meu estado, né, sabe muito bem que o que nós levamos para o cenário nacional é a vontade dos juízes da nossa região e esperando que a entidade nacional ela atue nessa representação, tenha a noção do que é da responsabilidade que tem em atender essa demanda dos juízes regionais. Então, os juízes do Brasil todo se fazem ouvir na AMB através dos presidentes das suas associações. O que acontece hoje, o que aconteceu hoje, que 27 associações, 27 presidentes das associações aprovam e apoiam e estão em campanha pelo movimento Unidade de Valorização, pela Chapa 1. Por quê? Porque não viram na atual gestão da AMB e não veio na sucessão dessa gestão, que é a chapa da situação, não veio qualquer perspectiva de fazer a magistratura ser devidamente representada pelo seu maior braço político, que é a AMB. Muito bem. Eu tenho também uma pergunta a fazer aqui a respeito do Congresso Nacional. Então, lá vai. A melhor forma de a AMB atuar em prol dos magistrados seria, então, via Congresso Nacional, e de que forma isso seria possível? Exato. A resposta que dei na pergunta anterior, ela se complementa com essa questão do Congresso Nacional. Exatamente por ser uma entidade federada, né, nós vamos trabalhar no Congresso Nacional através de uma ação política permanente juntamente com esses presidentes de associações regionais, porque são eles que conhecem cada liderança regional, cada deputado federal do seu estado, cada senador e cada membro do primeiro escalão dos seus estados. Isso nós fizemos muito bem agora nessa caravana pelas diretas e na campanha que nós estamos fazendo pela ATS. Nós temos que monitorar o contexto político, ter o domínio do contexto político através de uma atividade permanente com todos esses presidentes monitorado e devidamente coordenado pela AMB. A AMB, através dessas ações e desses diálogos que os presidentes vão trazer, nós vamos saber exatamente onde estão os obstáculos para que nós possamos recuperar a carreira da magistratura, para que nós possamos recompor os nossos subsídios que estão extremamente defasados. Isso é outra grande preocupação. É verdade. Então nós temos que ter o domínio desse contexto político para que se possa remover esses obstáculos, para que se possa usar aquilo que a democracia exige, que é o convencimento, né? O diálogo e o convencimento. Muito bem, doutor João Ricardo, ocorre o seguinte, veja, fala-se muito na perda do protagonismo da magistratura do Brasil. E o senhor aqui colocou bem essa parte, principalmente frente à sociedade. E eu queria que você, então, por gentileza, falasse um pouco sobre essa questão e sobre o que pode ser superado também. Bom, a AMB, ela tem que criar pontes com a sociedade, né? A melhor maneira da sociedade se aliar à magistratura é exatamente a magistratura se abrir para a sociedade e mostrar da importância. Mais democrática. Exato, democrática. Nós temos que estar de frente para a sociedade, não de costas para a sociedade. Né? Nós vivemos para a sociedade e nós queremos firmar esse compromisso com a sociedade. Ao mesmo tempo, nós queremos buscar da sociedade o apoio para que se mantenha intocáveis as nossas prerrogativas, que se mantenham intocáveis de forma geral, né, essas prerrogativas, que a sociedade compreenda o quanto é importante nós termos um judiciário independente, um tribunal independente para julgar as questões da cidadania. E o quanto é importante para todo o Brasil nós temos o juiz independente, completamente independente. Isso não é um investimento absurdo para uma sociedade como a brasileira. O judiciário não é um custo inviável para a sociedade brasileira e o custo desse judiciário ele tem um grande valor de retorno para todos nós. Então isso é importante, nós vamos manter esse diálogo, nós vamos construir novas pontes com a sociedade e para poder fazer a defesa da magistratura. Eu tenho uma pergunta a fazer a você, muito importante. Eu tenho um grande amigo no Rio de Janeiro, é o desembargador Abelo, Luiz Abelo, ele é aposentado e ele conseguiu conquistar a independência financeira do Tribunal do Rio de Janeiro. Tanto é que hoje dizem que o tribunal está tão bem aparelhado que até empresta subsídios, não é, a valores ao governo do Estado do Rio.
Quer dizer, é apenas uma colocação aí para se ter uma base daquilo que a gente vai perguntar. A maioria dos estados brasileiros não é independente financeiramente. O tribunal não é independente financeiramente. Independência financeira não há. Você acha que há possibilidade da AMB, na sua gestão, promover essa independência dos estados? Porque isso é muito importante para o povo, para a sociedade, aquela que vai em busca dos seus direitos. O que você acha? Eu acho que a AMB ela tem o dever disso, né? Ela tem essa força política, e eu acho que isso é importante. Nós temos uma força política muito grande, nós temos que exercer essa força política. E esse assunto é um assunto também para a CNJ. O CNJ tem que se dedicar a isso, porque isso diz com a independência e a democratização do Poder Judiciário. O Tribunal do Rio de Janeiro hoje é o tribunal mais efetivo do país. Claro. Né? E, ao mesmo tempo, nós estamos vendo tribunais como o Maranhão que tem que entrar em juízo para garantir o repasse dos valores. O Rio Grande do Sul, há 5 anos atrás, teve que entrar em juízo porque o governador, a governadora, na época, se achava no direito de não repassar os valores constitucionalmente garantidos ao Poder Judiciário. Quer dizer, enquanto tiver essa dependência, nós vamos ter esses problemas. Inclusive, em relação ao repasse em si, mesmo havendo repasse, os valores nunca se tem certeza se são aqueles adequados, porque muitas vezes não há sequer transparência no orçamento dos estados. Muito bem. Doutor João Ricardo, eu fiquei aqui encantado com a sua pessoa, o senhor é um magistrado... Da mesma forma. Muito obrigado. E era meu dever mostrar a sua imagem e as suas perspectivas aos ouvintes do Direito e Justiça em Foco, que é o nosso programa. Então, agora eu peço, que já estamos no final do nosso programa, eu peço gentilmente que você, então, coloque as suas considerações finais. Muito obrigado e dizer que é uma satisfação estar aqui, conhecê-lo, né, pessoalmente. Obrigado. E dizer que nós estamos aqui na fase final de uma caminhada que percorreu o Brasil todo. Eu estive em todas as capitais de todos os estados brasileiros, em muitas cidades do interior, conversando com a magistratura. Um contato riquíssimo, um contato que aumentou ainda mais a minha condição de perceber a demanda que a magistratura brasileira hoje produz para que possa exercer seu papel no Estado constitucional. É uma caminhada que vai possibilitar 3 anos de uma gestão difícil, mas com certeza repleta de êxitos, porque nós temos hoje, junto conosco, o que tem de melhor em lideranças na política associativa da magistratura nacional. São líderes que gozam de alto conceito, né, nos seus estados, que foram reeleitos ou que estão elegendo seus sucessores nos seus estados, pessoas de grande expressão na magistratura estadual e que irão trazer a sua experiência, a sua contribuição na AMB. Pessoas que vão tornar a AMB um coletivo em prol da magistratura brasileira. Muito bem, eu quero que você, então, tenha sorte. Obrigado. E acredito nessa sorte pela sua competência, não é? Mas a competência que você demonstrou aqui, para mim, é válida, não é? E por isso que eu vou pedir a você, caro telespectador e associado da AMB, que analise bem. Aqui está um excelente candidato. E eu vou transmitir no final desse programa aquilo que ele mesmo disse, porque me parece que é de uma significância fora do comum. É democrático. Ele não está pedindo para ele está pedindo para que você vote certo. Diz ele, ao votar, você não fará apenas uma escolha entre uma ou outra chapa. Mais do que isso, estará escolhendo os destinos e o futuro da magistratura pelo próximo triênio. Isto é muito salutar. João Ricardo, que você seja feliz. Muito obrigado. E que toda a magistratura seja feliz se por acaso você for eleito. Muito obrigado.
Je n'ai pas